Abra sua Bíblia, por favor, quem puder, ou ligue aí a sua Bíblia, lá em 2 Reis, no capítulo 12. Me parece muito interessante como os escritores, ao falar a respeito dos reis de Israel e de Judá, tinham uma preocupação em todos eles, dizer se o rei fez o que era bom aos olhos do Senhor, ou dizer se o rei fez o que era mal aos olhos do Senhor. Às vezes, nós temos uma linha, duas linhas a respeito de um rei, mas sempre deixando claro para todos os reis, pouco mais de 40 reis, sempre, ele fez o que era bom ou ele fez o que era mal. E aqui eu queria chamar a atenção de vocês para duas histórias. A primeira é a respeito do rei Joás. Já ouviram falar no rei Joás? Presta bastante atenção aqui, porque os nomes às vezes confundem a gente. Principalmente no livro de Reis, como a gente tem as histórias dos reis do norte e do sul sendo escritas ao mesmo tempo, e os nomes não são da nossa cultura, os nomes não são Fábio, não é Rubens, né? Então não facilita tantas coisas. Olha comigo aí no versículo 1, capítulo 12, 2 Reis, diz assim: no 7º ano do reinado de Jeú, Joás começou a reinar e reinou 40 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zíbia, ela era de Berseba. Joás fez o que o Senhor aprova, ou dependendo da sua versão, Joás fez o que era reto, ou ainda, Joás fez o que era bom aos olhos do Senhor, durante todos os anos em que o sacerdote Joiada o orientou. E aí eu preciso chamar a atenção aqui, porque talvez isso não seja familiar a todo mundo. O nome do rei é Joás, e aparece o nome de um sacerdote aí, perceberam? Joiada. Os nomes são, quem estiver escolhendo nome para filho aí, já tem algumas sugestões boas, né? Joás era o rei, Joiada era o sacerdote, e o final do texto diz que Joás fez o que o Senhor aprova durante todos os anos em que o sacerdote o orientou. Eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte: durante um período na história de Judá, um raro período, houve uma rainha tomando conta daquele reinado. Essa rainha era filha de Jezabel, lá do reino do norte. E essa rainha ganhou toda a habilidade a partir de Jezabel para ensinar o povo a fazer o que não presta. E conseguiu fazer isso, inclusive cuidou de matar todas as possíveis pessoas diretamente ligadas à linha de sucessão no trono. Então, havia lá uma rainha chamada Atalia, cuidou de matar todo mundo. Mas o sacerdote Joiada pegou um menino, na linha direta de sucessão ao trono, com 1 ano de idade, que é Joás, escondeu esse menino por 6 anos dentro do templo, ela não percebeu isso, e cuidou desse menino para que ele assumisse o trono. Ele fazia parte da linhagem de Davi, ele era o primeiro na linha de sucessão, o único que aquela rainha não havia matado. Enquanto isso, durante esses 6 anos, essa rainha, filha de Jezabel, cuidou de estragar todo o povo e colocar a idolatria dentro daquele povo de maneira sistêmica. Aquilo passou a ser como que política de governo. Então o templo passou a ter dentro dos seus espaços outros deuses, além da própria arca, representando o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. No entanto, o sacerdote levou Joás, o sacerdote Joiada levou Joás, dentro de um golpe de estado, a tomar conta do reino novamente. E o menino muito jovem, ensinado pelo sacerdote, cuidou de trazer o povo de novo a reconhecer o Deus único e verdadeiro. Isso é interessante. E aí, segundo o escritor do livro de Reis, esse rei fez o que era bom aos olhos do Senhor, mas com um detalhe: enquanto o sacerdote Joiada era vivo. Ele morreu, o sacerdote morreu já muitos dias, morreu com 130 anos. Quando o sacerdote morre, o rei faz exatamente a mesma coisa ao contrário. Ele se volta completamente para fazer aquilo que ele tinha aprendido ao contrário. E ele permite o templo novamente ser ocupado com outros deuses, se torna o assassino do filho do sacerdote, porque o filho do sacerdote, Joiada, chega para ele e fala: você não está percebendo o que você está fazendo? Presta atenção na voz profética que está aqui sobre você. Ele assassina o filho, exatamente o filho do sacerdote, que levou o trono e ensinou tudo aquilo que ele estava fazendo de bom aos olhos do Senhor. Então, olha só, esse é um rei
que, segundo o escritor, fez o que era bom. E agora eu quero chamar a atenção de vocês para um outro rei. Ainda em 2 Reis, vai lá para o capítulo 21. Esse rei já é bem mais conhecido na história de Judá, o rei Manassés. Já ouviram falar? Esse é bem conhecido, né? Ele era ótimo em fazer o que não presta. Olha só o que o texto diz. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Efzibá. Ele fez o que o Senhor reprova, ou ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Olha só as práticas do nosso amigo Manassés, versículo 3. Ele reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido. O pai dele tinha sido um rei muito importante na história de Judá, retirando toda a idolatria de Jerusalém. Ele fez o processo inverso. Ele reconstruiu os altares idólatras, versículo 3, que seu pai Ezequias havia demolido. E mais, ele também ergueu altares para Baal e fez um poste sagrado para Aserá, como fizera Acabe, rei de Israel. E mais, inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhe prestou culto. Olhou para o sol, considerou um deus, olhou para a lua, considerou um deus, olhou para as estrelas, considerou que eram deuses e prestou culto. Versículo 4. Construiu altares no templo do Senhor, aquele lugar que representava a presença de Deus naquele povo. Ele construiu altares no templo do Senhor, do qual o Senhor havia dito: em Jerusalém porei o meu nome. Nos pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar o próprio filho em sacrifício. Praticou feitiçaria e adivinhação. Recorreu a médiuns e a quem consultava os espíritos. Fez o que o Senhor reprova. Fez o que era mal, provocando o Senhor a ira. Em outras palavras, Manassés era muito bom em fazer o que era mal. A lista dele é uma das melhores listas do Velho Testamento em explicar o que não presta, né? Só que tem um detalhe. Deus levanta os reis da Síria, vão lá em Jerusalém, colocam um gancho no nariz de Manassés, colocam algemas nas mãos de Manassés e levam para a Babilônia. Lá, o escritor do livro de Crônicas nos diz que Manassés se dobra, se humilha diante do Senhor, reconhece que o Senhor é Deus, se arrepende, pede perdão e Deus o perdoa. Ele volta para Jerusalém e desfaz tudo aquilo que ele tinha feito. Tira todos aqueles ídolos de lá, reconstrói o sacerdócio, reconstrói de maneira sistêmica o chamado ao povo para entender que só há um único Deus. No entanto, esse é um rei que o escritor do livro de Reis diz que é um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então, olha onde eu queria pensar com vocês. Um rei começa bem e termina muito mal, e é considerado um rei bom. Um rei começa muito mal e termina bem, e é considerado um rei mau. Percebem que isso não é tão simples? É essa provocação que eu quero trabalhar com vocês. É exatamente esse o ponto que eu queria conversar com vocês aqui. O que isso tem a ver com empresa? A gente já vai conversar. O que isso tem a ver com o universo profissional? Nós vamos chegar lá. Mas primeiro, eu quero fazer algumas provocações aqui, de tal forma que a gente raciocine o que é bom, o que é mal, o que é certo e o que é errado. Eu queria trabalhar esse ponto com vocês. É exatamente esse o lugar que eu gostaria de incomodar a todos vocês, assim como nós também temos sido incomodados. E eu vou piorar essas coisas com vocês. Se você puder abrir comigo a sua Bíblia, lá em Mateus, no capítulo 18. Jesus conta uma parábola que é extremamente conhecida de todos nós, mas eu queria chamar a atenção de algumas expressões que estão lá. Mateus, capítulo 18, versículo 22. Acharam? Bem conhecido, né? Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7, falando a Pedro. E aí ele conta uma parábola. Por isso, Jesus dizendo, versículo 23, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Presta bem atenção nessa expressão. O rei resolveu analisar a contabilidade do reino e decidiu que iria acertar contas com os servos.
Então o rei emprestou dinheiro para algumas pessoas, e aí ele olhou na contabilidade dele lá e falou, bom, vamos fazer algum acerto. E chamou o pessoal para acertar, e começou chamando aquele que devia mais. Quando começou o acerto, versículo 24, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Então, olha só, isso não faz parte da nossa cultura. Nós estamos falando de uma cultura que tem mais de 2000 anos, então a gente pode estranhar algumas questões. Quando a gente pensa no primeiro século, uma das formas de fazer dinheiro, uma das formas de pagar uma dívida era se vender como escravo. Se isso não fosse suficiente, vende a esposa, até porque nesse momento as mulheres eram um patrimônio. Quando quando um homem se casava, ele estava adquirindo um patrimônio. Tanto que na hora de se divorciar, era importante segurar a certidão de divórcio, porque se algum homem interessasse depois, era um jeito de fazer dinheiro. Se houvessem filhos e a dívida fosse muito alta, parece brincadeira, né? Mas é histórico e era legal, esse é o ponto. Se o dinheiro da venda de si mesmo, da venda da esposa não fosse suficiente, vão vender os filhos também, porque havia preço, para poder pagar uma dívida. Isso era legal, isso que eu queria entender com vocês. Não havia nada de errado ao fazer isso. Dentro daquela cultura, aquilo fazia parte da lei. E é esse o ponto que eu queria parar com vocês. A lei sempre diz para a gente a respeito do certo e do errado. E aqui, o que esse rei estava se propondo a fazer estava certo. Era o que a lei lhe permitia fazer. Então, olha só, continuação diz assim: o servo prostrou-se, versículo 26, diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão e cancelou a dívida e o deixou ir. Então, olha só a cena. O rei chamou para fazer acerto de contas, até porque a lei nos permite fazer acerto de contas. Quando ele chegou, a dívida era muito alta, falou: olha, vende tudo, você, mulher, filho, tudo, e paga a dívida. Não, tem compaixão de mim, deixa eu trabalhar um pouco mais e eu vou conseguir te pagar a dívida. Mas o dinheiro era muito. O rei fala: não, deixa para lá, sua dívida está cancelada. Eu tenho compaixão de você, sua dívida está perdoada. Aí ele vai descendo a escada, sai ali daquele lugar e encontra alguém que tinha com ele um débito. Então agora o credor passa, o devedor passa a credor. Aí olha só, mas quando aquele servo saiu, versículo 28, encontrou um de seus conservos, que lhe devia uma quantidade bem menor, 100 denários. Agarrou-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou, a mesma coisa que ele falou: tenha paciência comigo e eu pagarei você. Mas ele não quis, antes saiu, mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Prestem bem atenção nisso. O que ele fez, está certo ou está errado? A lei define o certo e o errado. O que ele fez está certo. Mas a pergunta é a seguinte: o que ele fez é bom? E aí olha só que coisa interessante. Quando o senhor daquele servo fica sabendo, lá no versículo 32, então chamou o servo e disse: servo errado. É o que está aí? Não, servo mau. É isso que eu queria trabalhar na cabeça de vocês. A lei define o certo e o errado. E a lei, inclusive, dentro do certo e do errado, nos dá direitos. Nós precisamos avançar um pouco mais. Nós precisamos entrar dentro de um universo que capta o certo e o errado, mas capta o bom e o mal. Nós não podemos nos prender no nível do certo e do errado, que é o nível da moral. Nós precisamos avançar até o nível da ética e entender o que é bom e o que é mal. E aí, quero complicar um pouco mais a cabeça de vocês, mas eu não vou pegar o texto não, porque vocês conhecem bem. Lembram daquele episódio em que uma mulher é pega em flagrante adultério e é levada até Jesus? Todo mundo conhece bem essa história, né? Eu nunca entendo porque está só a mulher, né? Não dá para entender isso de novo as mulheres, né? Como é que é pega em adultério sozinha, né? Estranho isso. Porque a lei dizia o seguinte: os dois devem ser executados, mas só a mulher é levada. Ela é colocada na frente de Jesus. Lembram dessa história? Muito bem, o que a lei diz? Apedreja. O que é o certo a ser feito? Apedrejar. Perguntam para Jesus: e aí, o que tem que ser feito? Ele falou: o certo é apedrejar. Então, fiquem à vontade. De preferência, se for possível, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem naquele lugar lá não tinha pecado?
Só ele. Então quem é que deveria pegar a primeira pedra? Ele. Se Jesus pegasse a primeira pedra e atirasse, ele estaria fazendo o quê? O certo, mas não estaria fazendo o que é bom. Entendem? Jesus está sempre preocupado, não com o certo e com o errado. Jesus veio para incomodar os certos e os errados. Jesus vem para mexer com a nossa consciência do que é bom e do que é mal. Isso é forte. Percebam que no caso de Paulo, toda a vida dele até conhecer o Evangelho, era, do ponto de vista do certo e do errado, do ponto de vista da lei, era irrepreensível. Ninguém podia falar nada a respeito da vida de Paulo, do ponto de vista do que é certo e do que é errado. Até que ele conhece o Evangelho. E aí ele começa a ter uma crise, não é mais com o certo e com o errado, ele tem uma crise com o que é bom e o que é mal. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Uma coisa que eu nem me preocupava antigamente, eu estava preocupado com o certo e o errado. Lembram no caso de Manassés, que a gente acabou de ler? A última coisa dentre as práticas ruins de Manassés era que ele tinha sacrificado um filho dele. Perceberam isso? A expressão do livro de Levítico e de Deuteronômio a respeito dessa prática é que isso era repugnante. Era como se a terra tivesse náusea. Quando uma pessoa sacrificava uma outra pessoa a um ídolo, quando uma pessoa sacrificava o próprio filho a quem quer que fosse, era como se a terra tivesse o estômago embrulhado, era como se a terra quisesse vomitar. E é exatamente o que Manassés faz com o filho, perceberam? Do ponto de vista da lei, isso era claríssimo. Entre o certo e o errado, como é que estava o sacrifício de um filho? Do ponto de vista da lei, isso era certo ou era errado? Claramente, é errado. Concordam? O livro de Levítico e Deuteronômio explicam isso para a gente com muita clareza. Isso fazia parte das práticas repugnantes dos povos que Israel deveria tirar da terra de Canaã. Então, os judeus estavam fazendo um papel de juízo diante de Deus para eliminar essas práticas. Mas aí, um dos reis de Israel, um dos reis de Judá, é o responsável por fazer a mesma coisa. Isso, do ponto de vista da lei, é certo ou é errado? Sacrificar um filho é certo ou é errado? É errado, claramente errado. Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês conhecem um pai que abriu mão do seu filho em sacrifício? Vocês já ouviram falar de uma história de um pai que abriu mão do seu filho em sacrifício? Jesus. Jesus foi sacrificado em nosso favor. Prestem bem atenção. Deus abriu mão de fazer o que era certo para fazer o que era bom. Estou incomodando vocês? Esse é o meu objetivo. Provocar. É isso que eu acho que nós precisamos fazer. Nós precisamos sair do universo do certo e do errado e raciocinar e buscar em Deus discernir o que é bom e o que é mal. Nós precisamos sair do nível de ficar discutindo se paga ou não imposto, se o salário deve ser pago em dia ou não. Isso aí, gente, está mais do que claro, a lei já deixou claro para a gente, isso aí está no nível do certo e do errado. Nós precisamos entrar num outro estágio e aprender a discernir dentro das nossas práticas e dentro do nosso universo profissional o que é bom e o que é mal. Deixa eu contar um pouco para vocês a respeito da nossa empresa. Nossa empresa é uma empresa de construção, a gente atua no Centro-Oeste, e em 2010 nós construímos para outras empresas, e eu e meu sócio decidimos que nós deveríamos pensar um outro tipo de projeto. O nosso ponto de partida era o seguinte: como é que a gente faz para ter um bom projeto? Esse era o nosso ponto de partida. Então, nós não queríamos mais ter um projeto que fosse certo, nós queríamos ter um projeto que fosse bom. E aí nós reunimos um grupo de pessoas, um grupo grande de pessoas, porque engenheiros e arquitetos não são suficientes para fazer isso, então a gente trouxe psicólogo, trouxe antropólogo, trouxe gente que pensa água, que pensa energia, que pensa lixo, para raciocinar o seguinte: qual seria um bom projeto, independentemente da classe social que fosse morar nesse lugar. E aí, fizemos esse projeto do ponto de vista dissertativo, não havia nenhum desenho. Esse projeto se transformou num desenho, esse projeto foi aprovado,
colocamos o projeto no mercado, ele foi bem vendido, caminhou bem, e a gente começou a receber, a partir desse projeto, algumas premiações relevantes. Então, o Banco Santander chegou um dia para a gente e falou: eu posso fazer uma avaliação da sua obra e ver se ela se enquadra num patamar aqui? Tranquilo, sem problema nenhum. Aí o banco foi lá, fez uma avaliação. Naquele momento, Santander financiava 980 obras no país. 14, então olha só, 980, praticamente 1.000. 14 obtiveram essa placa. A nossa obra obteve a placa, mas com a maior nota da história do Banco Santander, desde que ele era Banco Real. Aí a gente olhou e falou: acho que nós somos felizes então parece que esse é um projeto bom. Começamos a replicar esse projeto, começamos a fazer algumas conexões com outros fundos de investimento, começamos a trabalhar com outros agentes financeiros e começamos a caminhar. No ano passado, aliás, ano de 2015, a revista Isto É fez uma avaliação das empresas de uma forma geral e decidiu colocar uma certificação chamada Empresa Mais Consciente. Por causa do nosso projeto, é importante colocar isso para vocês, não por causa da empresa, por causa do nosso projeto, nós fomos escolhidos no segmento médias empresas como a melhor empresa do ponto de vista de consciência. Depois, no ano passado, a Universidade de Berkeley analisou várias empresas no mundo todo, escolheu algumas empresas, nós fomos escolhidos junto com a Natura, como 2% das empresas no mundo boas para o mundo. O nome do prêmio é Best for the World, não é uma boa empresa do mundo, é uma das melhores empresas para o mundo. Eu achei isso muito relevante, porque era exatamente esse o objetivo mesmo, ser uma boa empresa para. Mas percebam, não é a empresa, é o projeto. Esse é um ponto relevante. Não é o projeto que serve a empresa, é a empresa que se submete a um projeto. Essa é uma diferença grande. É a partir daí que a gente entende e começa a fazer uma separação entre o que é bom e o que é mal. E aí, como eu disse para vocês, a gente começa a não raciocinar em cima de coisas que são certas ou erradas. Então, eu não estou preocupado em pensar o seguinte: bom, o que a legislação diz a respeito de... Vou dar um exemplo para vocês. Nenhuma das nossas obras tem caçamba de entulho. Vocês conhecem caçamba de entulho? Todo mundo conhece? Nenhuma das nossas obras tem caçamba de entulho. Não há nenhuma lei que nos diga para fazer isso. Entendem? Não tem nenhuma lei que nos obrigue a fazer obras que não tenham caçamba de entulho. Como é que a gente faz? A gente gere todo o resíduo de obra dentro do próprio canteiro de obras. Então, a gente separa madeira, ferro, plástico, vende esse material. Aí sobra aquele material grosso, que é o resíduo de demolição e construção, a gente tritura, moe dentro do próprio canteiro de obras, e lá dentro mesmo a gente faz bloco, canaleta de concreto e coisas desse tipo, de tal forma que a gente não manda lixo para o lixão. Entenderam? A lei não nos manda fazer isso, só que isso é bom. É esse o ponto. Então nós precisamos sair do nível do certo e do errado, que é o que a lei manda, e entrar no nível do que é bom. E aí a gente percebeu o seguinte: ora, o valor de uma caçamba de entulho é muito alto. O valor de uma caçamba de entulho ao longo de uma obra é muito dinheiro. Que tal se a gente transformasse o valor da caçamba de entulho em casas que seriam doadas para os funcionários? E começamos a fazer isso. Então, o valor que seria gasto com caçamba de entulho, a gente converteu em casas que são doadas para funcionários que eles escolhem. Eles juntam lá e dizem: hoje vai ser fulano de tal que vai ganhar. De novo, isso é certo ou é errado? Não interessa. Isso é bom. A lei manda a gente fazer isso? Não. Não tem lei que nos obrigue a fazer isso. No entanto, nós todos fomos chamados por Jesus para fazer boas obras. Nós não fomos chamados por Jesus para fazer coisas certas. Nós fomos chamados para fazer boas obras que chamem a atenção para o nosso Pai. Elas brilham como boas obras e chamam a atenção para o nosso Pai. Essa é a grande questão. Esse é o grande ponto. Então, entendo que cada vez mais a gente deve estar prestando atenção a respeito do que é bom e do que é mal. E aí a gente entra dentro do universo da ética e não do universo da moral. Ora, nós não vamos discutir aqui a respeito de matar, roubar, adulterar. Não, nós precisamos dar um outro passo. Nós precisamos ir além disso. Precisamos ir além do certo e do errado e pensar a respeito do que é bom e do que é mal dentro de todos os espaços corporativos que nós estivermos atuando. Isso entra em todos os níveis. De repente tem uma briga em casa, e aí do ponto de vista do certo e do errado, de repente o certo era você pegar todas as coisas e ir embora. Mas será que isso é bom?
Entendem? Essa é a grande questão. Isso entra dentro das nossas casas, isso entra dentro das nossas profissões, isso entra dentro do nosso dia a dia. E aí um ponto relevante: o discernimento do bem e do mal vem de Deus. Desde a árvore, nós temos que buscar em Deus o discernimento do que é bom e do que é mal. Esse é um ponto relevante. Queria compartilhar com vocês uma experiência recente. Há pouco tempo atrás, estava comentando com o Fábio, em função de alguns prêmios que a gente recebeu, eu comentei alguns com vocês aqui, a gente começou a chamar a atenção por causa do formato de trabalho ali na região. E aí um profissional de lá, um construtor da região, ficou sabendo, através de um grupo de amigos, o que nós estávamos falando, o que nós estávamos fazendo, e procurou conversar comigo. Ele chegou para mim e falou: tem alguns dias que eu estou orando para conversar com você. Eu falei: opa, a coisa é séria, né? Eu vou contar para vocês aqui, com muito temor mesmo, queria que vocês prestassem bastante atenção e fossem maduros junto comigo, no exemplo que eu vou dar. Esse rapaz chegou, para a gente bater um papo, falou: olha, eu tenho há muito tempo orado e buscado uma forma de conversar com você. Falei: por quê? Porque eu acho que nós podemos fazer um projeto juntos. Falei: opa, interessante. É o seguinte, aí ele foi contar a história dele. Falou: olha, eu estou procurando uma vida mais tranquila. Eu tenho trabalhado muito, tenho viajado muito, tenho deixado a minha família ausente muitas vezes, porque eu estou com muitas obras aqui fora. Eu queria um pouco mais de tranquilidade. E aí eu queria também mudar de status. Eu não queria ser simplesmente um construtor, eu queria também ter um projeto próprio, queria ter um estágio de incorporador. E aí eu comecei a avaliar coisas que eu poderia fazer, comecei a buscar cidades aqui em que a gente pudesse empreender. Encontrei uma cidade relevante do ponto de vista da pujança, do ponto de vista do agronegócio, então uma cidade próspera. Encontrei uma cidade que tem praia, encontrei uma cidade que tem águas termais e não tem lá nenhum projeto de porte significativo. Então eu queria pensar junto com você de a gente ir para lá, fazer um projeto, levar um projeto residencial para lá, de tal forma que a gente pudesse ganhar dinheiro com isso, que a gente pudesse passar lá e deixar um legado. Eu desde criança, ele falando, eu desde criança sempre quis passar em um lugar e falar: não, aquele prédio ali foi eu que fiz, deixei um legado importante a respeito disso, e queria saber se você tem interesse em entrar junto comigo, já adquiri a área, uma área muito boa, escolhida, tal. Eu fiquei olhando e fiquei: gente, como é que eu converso com ele agora, hein? Porque tudo que ele está falando está certo. Não tem nenhum problema ganhar dinheiro. Não tem nenhum problema querer construir um prédio. Não tem nenhum problema buscar fazer uma obra, buscar parceiros. Mas em momento algum ele falou da cidade. Entendem? Em momento algum ele falou: o que nós vamos fazer com a água dessa cidade? O que nós vamos fazer com o lixo que nós vamos gerar nessa obra? O que nós vamos fazer com os trabalhadores que vão trabalhar aqui? Estava comentando com o Fábio, todas as nossas obras têm sala de aula. Todas elas. A gente tem 8 casos de serventes que hoje são engenheiros civis. Isso para mim é legado. Entendem? Posso morrer. Vidas foram transformadas. Entendem? Mas na minha conversa com o meu amigo lá, ele estava me falando a respeito de coisas certas. Não tem nada errado no que ele está falando. Queria passar mais tempo com a família, queria mais tranquilidade, tudo certo. Mas tem um probleminha aí, né? Qual? Será que nós estamos discernindo o que é bom? Entendem? É esse o ponto. É essa a grande questão. O que nós vamos entregar para uma cidade? O que nós vamos entregar para um bairro? O que nós vamos entregar para as pessoas que vão morar ali? O que nós vamos entregar para os trabalhadores que vão fazer parte dessa obra? É esse o ponto. Os nossos projetos pegam a água do banho, reciclam essa água e reutilizam essa água dentro do próprio condomínio, de tal forma que o condomínio não precisa pagar água. Entenderam a lógica? A água da concessionária entra para os apartamentos. Depois essa água que é utilizada no banho passa por uma sequência de filtros, ela volta para um reservatório e é reutilizada dentro do condomínio. Tem alguma lei que me manda fazer isso? Não. Só que no projeto piloto, no primeiro condomínio que já está há 3 anos em funcionamento, eles economizam R$50 mil de água por mês na taxa de condomínio. Pergunto para vocês, isso é certo ou errado? Não interessa. Isso é bom ou é mal? Isso é bom.
Entendem? Esse é o ponto. É essa a questão. O que nós estamos deixando de fato? E não o que nós estamos retirando de fato. Essa é a grande questão. Então, eu dou esse exemplo desse meu amigo lá, com muito temor, sem nenhuma prepotência, mas no sentido de produzir uma reflexão. Nós precisamos avaliar as nossas motivações em absolutamente tudo que a gente está fazendo. Por que é que nós estamos fazendo o quê? Essa é a grande questão. Nós estamos fazendo em favor das pessoas ou nós estamos olhando para as pessoas como quem pode ser consumido, como um produto? Esse é o grande chamado, na minha opinião, a respeito de Jesus. Essa grande separação a respeito do que é bom e do que é mal em Deus. Buscando discernir em Deus o que é que isso pode trazer. Isso não significa, gente, estava comentando mais cedo com o Fábio, isso não significa que a gente tem uma vida mais tranquila. Não mesmo. Isso não significa, estamos vivendo um momento ótimo dentro da empresa, excelente, parcerias excelentes, projetos excelentes, mas isso não significa que a minha vida seja tranquila. Isso não significa que está tudo certo. Isso não significa que eu durma bem todos os dias. Isso não significa que eu posso descansar em Deus todos os dias, do tipo, não, pronto, amanhã está tudo certo. Não. Tem sido muito mais luta do que antigamente. Antigamente era muito mais fácil. Porque caminhar buscando o certo e o errado é muito mais fácil. Caminhar discernindo entre o que é bom e o que é mal é bem mais difícil. Mas tem um detalhe, dá para a gente senso de propósito. Dá para a gente a sensação de, estou no caminho. A minha vida tem significado, a minha vida tem relevância. Há um protagonismo naquilo que eu estou fazendo. Essa é a grande questão. Esse é o grande ponto. Então, o que eu queria deixar para vocês é isso. O que eu queria desafiar vocês é nesse rumo, nesse caminho. Mexer com as estruturas mentais de fato, como até hoje sempre a gente tem revisto. Ok? Que Deus abençoe muito vocês. Espero ter deixado vocês com uma mensagem, com uma semente que possa frutificar. Amém?